Fala aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui nas plataformas. E é o seguinte, bora conferir os resultados que ocorreram pela 15ª rodada do Brasileirão neste final de semana? E vamos começar com os 3 jogos que abriram essa rodada. Mas vou ser bem sincero, hein? Aqui de cara já teve 2 empates. Coritiba e Internacional. Nesse jogo, o Joaquim Lavega fez o gol aos 28 do primeiro tempo. Aí depois do segundo tempo, o Rafael Borré foi lá e empatou a partida. Depois Rodrigo Moledo, né, conseguiu dar assim uma cara nova para a partida e o Félix Torres para o Internacional conseguiu empatar o jogo. Ou seja, aí meus amigos, a coisa já, né? Com esse resultado, o Coritiba é nono com 20 pontos e o Internacional com 18. Aí tivemos também Fluminense e Vitória. Pois é. O primeiro gol saiu aos 36 do primeiro tempo com John Kennedy. Depois de pênalti, o Renato Kaiser foi lá e empatou a partida. O René fez 2-1. E depois o Kevin Serna empatou a partida. Com isso, agora o Fluminense é terceiro colocado com 27 pontos e o Vitória está em décimo com 19 pontos. E tivemos o jogo do Bahia e Cruzeiro, que por sinal o Bahia conseguiu perder por 2-1. Pois é, o Luciano Juba foi lá de pênalti e fez o primeiro gol do Bahia, aos 27. Depois o Cauã Moraes, aos 41 do primeiro tempo, empatou a partida. E no segundo tempo, quase no finalzinho, o Kaique Kenji fez o 2-1, decretando a vitória para o maior de Minas. Pois é, né? E com isso, o Bahia sexto colocado com 22 pontos e o Cruzeiro com 19 pontos. Mas agora, vamos falar dos 7 jogos que ocorreram ontem. Começando com Atlético Mineiro e Botafogo, que ficou em 1-1. Gols de Matheus Cassierra aos 23 e Arthur Cabral no finalzinho do segundo tempo quase, hein? Pois é. Com isso, o Atlético Mineiro é o 13º com 18 pontos e o Botafogo está em 12º também com 18 pontos. Vamos agora ao jogo do Remo e Palmeiras, que esse jogo aqui ele começou super atrasado por motivos de condições climáticas. Ele foi começar mais ou menos às 5h30, 20 para 6, acredite se quiser. E esse jogo ia ser transmitido na Globo, mas não foi. Bom, e ficou 1-1, como eu bem falei, mas com expulsão do Zé Ricardo no segundo tempo. Mas vamos falar dos autores dos gols, né? O Aleph Manga fez aos 2 minutos do primeiro tempo e o Ramon Sousa foi lá e empatou a partida aos 24 do primeiro tempo. Com isso, o Palmeiras continua líder, mas com 34 pontos, e o Remo está em 19º com 12 pontos. Vamos falar também do empate de Mirassol e Chapecoense, hein, rapaziada? Que isso, foi o domingo dos empates, né? O Eduardo, no segundo tempo, foi lá e marcou para o Mirassol. E depois o João Victor, contra, marcou para a Chapecoense. Acreditem. O Mirassol está em 18º com 13 pontos e a Chapecoense é a lanterna com apenas 9 pontos. Tivemos o clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. Pois é, os gols foram de Ranieri no primeiro tempo aos 17 minutos. Depois Luciano empatou a partida para o São Paulo. Em seguida, no segundo tempo, Mateuzinho foi lá e fez 2-1. Depois Breno Bidon ampliou 3-1 e o Mateuzinho fez contra, fechando assim o resultado por 3-2. E nisso, o São Paulo é o quarto colocado com 24 pontos e o Corinthians está literalmente quase perto da zona, ali em 16º colocado com 18 pontos. Pois é. Aí tivemos Santos e Bragantino 2-0 com gols de Meinar
Mentira, com gols de Neymar no primeiro tempo e Adonis Frias no segundo tempo. Bragantino, hein? Não rolou. Com esse resultado, o Bragantino está em sétimo colocado com 20 pontos e o Santos em 15º colocado com 18 pontos. Tivemos a vitória curta do Flamengo por 1-0 em cima do Grêmio, com gol do Carrascal no segundo tempo. E nisso, o Flamengo está agora com apenas 4 pontos de diferença por Líder Palmeiras, né? Está em segundo colocado. E o Grêmio está agora em 17º. Agora o Grêmio se tornou lanterna dessa vez. Pois é, acreditem. E, fechando aqui, tivemos a vitória do Vasco em cima do Atlético Paranaense, com o gol do Thiago Mendes, aos 37 do primeiro tempo. E nisso, o Atlético Paranaense, né, está em quinto com 23 pontos e o Vasco da Gama com 20 pontos. Pois é, rapaziadinha. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Mas, peraí, vocês pensam que acabou? Tem muito mais. Bora falar dos jogos que vai acontecer pela quinta fase da Copa do Brasil, os jogos da volta. Vocês se lembram, né? Que eu ia comentar sobre os jogos da volta. Pois é, nesta quinta-feira começa Internacional e Athletic Club, às 7h30. Você pode assistir na Amazon Prime, tá? Temos também Cruzeiro e Goiás. Você pode assistir na Sport TV, Premiere e GTV. E às 9h30 também temos Fluminense e Operário na Amazon Prime, tá? Seguindo aqui, para quarta-feira, dia 13, temos 2 jogos às 7 horas. Vasco da Gama e Paysandu, que você pode assistir na Sport TV 2, no Premiere e na GTV. Juventude e São Paulo, que você pode assistir no Sport TV e Premiere, certo? Temos o único jogo das 7h30 entre Curitiba e Santos, que vocês podem ver na Amazon Prime. Seguindo aqui, temos o único jogo também às 8h30 entre Mirassol e Bragantino na Amazon Prime, tá? E 3 jogos às 9h30, Ceará e Atlético Mineiro, que vocês podem ver no Sport TV e Premiere. Remo e Bahia, que vocês podem assistir no Sport TV 2 e Premiere. Olha aí, hein? Que opções maravilhosas. E Jacuipense e Palmeiras, que vocês podem assistir na Amazon Prime. Fechou? E na quinta-feira, dia 14, temos Chapecoense e Botafogo, que vocês podem assistir no Sport TV e Premiere. Vai ser às 6 horas, tá? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense às 7 horas no Sport TV 2 e Premiere. Também às 7 temos Confiança e Grêmio na Amazon Prime. Corinthians e Barra na Amazon Prime às 7h30. Vitória e Flamengo às 9h30 no Sport TV e Premiere. E fechando aqui, temos CRB e Fortaleza na Amazon Prime às 9h30. E os resultados da quinta fase e quem passou, eu trago na sexta-feira, tá bom? Junto com a agenda da 16ª rodada do Brasileirão. Beleza pura, rapaziadinha? No mais é isso. Se vocês gostaram, já sabem os caminhos, né? Forte abraço, tamo junto e valeu!